Audio Jungle. Tá no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos ouvindo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia aqui na Rádio Publicitar, Salsada no ar. Estamos aqui com a Maísa. Olá, gente, boa noite. E o Marcos. Novamente por aqui com vocês. Sem Mike hoje. Separou a dupla. Hoje a Maísa tá um pouquinho doentinha, então vocês perceberem algum falta de ar, respiração funda, estamos, né? Estamos bateu doentes. uma gripe aqui que tá Esse tempo pesado. maluco, né, gente? Não decide se quer ficar frio, calor, daí No Brasil só tem dois tipos de clima, né? Ou muito quente ou muito frio. Exatamente. Aí tem dia que quer dar os dois no mesmo dia, daí é complicado. Eu quero começar também pedindo desculpas por um erro meu no último programa, que foi o primeiro. E devido a ser o primeiro, a empolgação bateu e eu acabei errando o nome do programa, gente. Vê se pode. Eu falei salsando, mas o nome do nosso programa é Salsada, aqui pra vocês pela Rádio Publicitar, beleza? E aí, Maísa, qual que é o tema que a gente tem hoje? Então, gente, não lembro se vocês lembram semana passada, mas a gente comentou um pouquinho sobre os personagens, né, na TV e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre publicidade infantil, que vai puxar bastante o tema da semana passada. E a gente vai falar pra vocês o que pode ser feito, o que não pode, o que tá na lei, o que não tá. É muito polêmico, né? É muito polêmico. A gente tá aí vendo, nesse assunto a gente vê várias frentes se debatendo. São pais, são educadores, são as grandes empresas, as grandes marcas. Tem o CONAR, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem uma pancada de coisa aí, cada um defendendo um lado dessa história. E a gente vai debater isso aqui um pouquinho. Claro, a gente não pretende ter razão para nada disso. A ideia é debater o tema mesmo, porque eu acho que é isso que tem acontecido e acho que mais forte de um ano para cá. Porque a gente sabe que criança, né, o público infantil é um público extremamente sugestionável. Ele pode ser persuadido com facilidade e essas crianças são vistas pela empresa como uma parte muito relevante do mercado. Tem o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que ele tem base no artigo 37 do Código de Defesa, que ele já determina que publicidade direcionada ao público infantil é sempre abusiva, pois ela vai sempre se aproveitar da deficiência de julgamento da criança. A criança não está preparada para julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, então o que as marcas fazem de atrair através de personagens, através de historinhas, através de qualquer outra coisa, vai levar elas facilmente na lábia. Elas não têm ainda parâmetro para pesar na balança o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, né? Uma criança é muito facilmente influenciada pelos comerciais. E acho que essa problemática fica ainda maior quando a publicidade estimula padrões de consumo alimentares não saudáveis. A gente começou a falar disso no programa passado. Sim. E a gente vai abordar agora para vocês alguns teminhas em relação a isso. E o primeiro aqui a gente vai falar um pouco sobre o uso determinado de verbos imperativos. Que é aquilo, peça para seu pai, ou então compre, adquira e por aí vai. Isso também é dado como abusivo, porque está querendo influenciar a criança a tomar uma decisão que ela não é apta a conseguir tomar essa decisão. Eu acho que a questão principal dessa proibição é que o processo de compra, ele deve passar naturalmente por uma reflexão e por uma pesquisa, né, para embasar a decisão, a tomada de decisão da compra. E uma criança não tem parâmetros para fazer essa pesquisa e para se embasar nisso, né? Então tem que tomar muito cuidado. O CONAR, eu ia falar o Corém. O CONAR, ele realiza uma fiscalização muito rigorosa e ele suspende anualmente diversas propagandas que não estão de acordo com a legislação atual. É isso aí, gente. Então aqui a gente pesquisou bastante e fala que tem que tomar cuidado, porque uma palavrinha errada num tipo de campanha já muda totalmente a história do que eles estão querendo passar e vai para abusiva mesmo. Porque se está influenciando a criança a querer aquilo de tal forma, como ela a criança não vê se é saudável, se é uma coisa boa, se não é, ela só vai querer porque está ali induzindo ela. Então isso tem que tomar muito cuidado mesmo, porque senão leva multa
E não é nada baratinho, né? Não é nada baratinho não, gente, é coisa cara mesmo. Então, cuidado com o uso de verbos imperativos. Tinha uma campanha um tempo atrás, acho que o pessoal que é um pouco mais velho como eu, que era o compre batom, compre batom, compre batom. Aquele negócio ficava na cabeça de um jeito, eu já não era tão criança assim, mas virou uma febre na época, eu lembro. E esse tipo de propaganda é uma das regras que o pessoal da esfera legal aí determina que não é legal fazer. Sim. Depois disso a gente tem agora um tema bem polêmico, né, que é a exibição de propagandas para criança na televisão, foi proibido. Não pode mais, de acordo com a resolução 163 do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim, e também, que nem eu falei no programa passado, normalmente as propagandas utilizam ali um personagem, alguma coisa, e é proibido, gente, usar imagem ou voz de personagem animado para atrair atenção. É totalmente proibido, porque a criança, se vê aquilo como uma inspiração, um ídolo, alguma coisa que ela goste, ela vai se sentir atraída por aquilo e vai querer comprar. Esses comerciais têm ligação direta com a imaginação das crianças. Então, a partir do momento que a gente mexe com a imaginação de uma criança, fica muito difícil para um pai poder explicar para o filho que aquilo não vai ser necessário para a vida dele, vamos dizer dessa maneira. E tem um outro ponto que, assim, esses animações infantis, esses personagens, eles vivem num mundo totalmente imaginário, fantasioso, que desperta a criança a vontade de estar lá no meio. Então ela acha que, de repente, consumindo aquele produto que aquele personagem está anunciando, ela vai entrar naquele mundo imaginário, ela vai fazer parte daquilo, o que é uma grande mentira, né? Então, como eles não têm muito esse senso de definir o que é certo, o que é errado, o que existe, o que não é um ponto de atenção aí. Teve também um caso de uma emissora que foi multada, porque exibiu uma propaganda subjetiva para o público infantil mesmo, direcionada às crianças, de uma novela, onde eles falavam lá sobre os benefícios do chocolate. Detalhe, enquanto eles degustavam um delicioso chocolate. Gente, marca famosa, foi uma multa grande essa daí. Foi. E como é que eles fazem isso, né? Desde quando o chocolate é uma coisa saudável? Entendeu? É uma coisa assim muito sem nexo. Que tipo de benefício real o chocolate vai trazer? Eles querem usar os personagens lá, foi de alguma novela, deve ter sido dessas novelas que a criançada gosta. E querendo ou não, igual a minha irmã mesmo, ela adorava Carrossel, adorava essas novelas. Então ela se espelha naquilo, quer entrar naquele grupinho de meninas ali e ver o comercial deles falando sobre o benefício do chocolate. Chega até a ser engraçado, né? Porque é uma coisa muito fora da casinha. E nessa emissora que tomou, né? Porque ela que é responsável pelo conteúdo da novela. E era uma novela direcionada mesmo para o público infantil. A gente tem que... Eu já acho também que é um pouco contraditório essa coisa de proibir a propaganda. Eu acho que tem muita gente aí... eu não julgo assim, mas tem muita gente que julga que é censura, que é inconstitucional. E o que eu vi que aconteceu com essa proibição é a diminuição na TV aberta de opções de programação para a criança, porque se o programa não tem anunciante, a emissora não vai querer colocar lá, é da onde ela tira o dinheiro para ela fazer tudo aquilo rodar. Onde tiraram a TV Globinho, né? Exatamente. As crianças ficaram sem. Eu lembro que eu acordava de manhãzinha para assistir a TV Globinho e meus irmãos não estão tendo a mesma oportunidade, porque não tem mais coisa para assistir. E a gente sabe que a grande maioria da população brasileira não tem acesso à TV a cabo, que é onde existem canais inteiros específicos, né, e que se mantêm por serem TV a cabo. Acho que de TV aberta só o SBT. Só o SBT que ainda passa alguma cultura. A cultura também, mas a cultura já não visa tanto lucro. Não. A cultura não tem anunciante, né? A cultura é totalmente privada. Ela é privada, correto. Totalmente privada. Enfim. Outra proibição que existe é esses apelos discriminatórios, né? Quando visa a questão de socialização, de respeitar diferenças e também o cumprimento das leis que penalizam atos discriminatórios, é vedado a publicidade infantil englobar situações que possam ser consideradas abusivas. Tipo, dentre os itens apelativos, a gente pode destacar a desvalorização da família, a desvalorização da escola, desvalorização da vida saudável e por aí vai. E também em questão de preconceito também, né? Racial,
Isso também não pode. Porque tem que tomar muito cuidado também, né? Porque preconceito é uma coisa séria. Eu acho que essa proibição, tendo em vista que o público infantil ainda está em fase de formação, né, de caráter, de ideias, de valores, eles possam ser educados e orientados para não compactuar com esse tipo de discriminação. E se de repente vem uma propaganda com um personagem, com alguma historinha que ele admira, mostrando o contrário disso, é lógico que ele vai a partir daí começar a seguir aquilo. Sim, com certeza. Até porque a mente da criança é uma esponja. Ela absorve tudo que ela ouve. Entendeu? Uma criança, se ela ouve um palavrão, ela vai falar, mas ela não tá sabendo o que ela tá falando. Ela vai falar só porque alguém falou perto dela. E é por isso que não pode, né? Porque se uma criança tá lá vendo um comercial que tem discriminação com alguma etnia ou uma raça ou qualquer coisa, ela vai adquirir aquilo pra vida dela por ela não entender. Exato. E aí a gente está formando consumidores futuros, né? Eles já são consumidores, embora não detenham a decisão de compra, eles já são consumidores e a gente está formando uma população que vai ser consumidora no futuro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses serzinhos que estão aí soltos perto da gente. Com certeza. Outro ponto que é uma regra, que é quando menospreza a alimentação saudável. A gente até comentou que o McDonald's na última vez recebeu uma multa grande por usar os personagens do filme Rio e instigar o pessoal a se alimentar com os lanches que a gente sabe que não tem nada de saudável ali, né? Nenhum benefício. E a gente tem que levar em conta que a publicidade tem um grande impacto sobre a mudança dos hábitos alimentares da sociedade e do consumo de determinados produtos também. Então é natural que as crianças estejam incluídas nesse fato e que precisem de mecanismos que as protejam. Elas precisam ser protegidas de alguma forma. É verdade. E uma criança, se vai no shopping, quer ir no McDonald's, com certeza. E não é nem tanto pelo lanche. A minha irmã mesmo, ela não come lanche, mas ela gosta da batata frita. E querendo ou não, já faz um mal danado, porque é fritura. Exatamente. E se é que a gente não tem condições de ir sempre no McDonald's e tal, mas se a gente fosse tivesse uma condição financeira melhor, imagina, cada mês lança um brinquedinho novo do McDonald's. Você ia querer todos, Eu ia querer todos, imagina, não tem como. Isso pra criança, isso faz muito mal. E o legal é que tem personagens que são nostálgicos, né? Por exemplo, o Mario foi uma coleção que não só as crianças quiseram, mas também os adultos, porque remarca uma época antiga, uma época de jogos, do começo dessa geração. E a gente no Brasil tem muito essa de nostalgia, né? Tudo que é do passado ganha força, ganha peso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre constrangimento por não consumir um determinado produto, gente. Isso é o famoso bullying, né, eu acho? Se encaixa no bullying, né? Eu acho que também, eu acho que é uma regra forte de caráter protetivo essa, e ela proíbe a simulação de constrangimento pela criança não consumir determinado produto. Então, aquele negócio, se você não tem, você não tá na moda, se você não tem, você não vai ser aceito aqui na nossa turma, tem que ter pra ser legal. Ou então, coma isso, senão você não vai ficar forte igual tal super-herói ou tal personagem. Isso, querendo ou não, vai induzir também muita criança, né? Totalmente, porque a criança vai querer fazer parte de um grupo ali e vai querer consumir o produto por isso. Exato. E se não for uma coisa saudável, ela vai estar como que eu vou falar? Ela vai estar tendo uma vida menos saudável. Exatamente. A saúde dela vai estar sendo... E vale lembrar... Não, desculpa mais, pode falar. Tirando o ponto que pode ter uma falha ali psicológica também, porque tem algumas crianças que não podem ter as mesmas coisas que a outra. Exatamente. É nesse ponto que entra essa parte, esse apelo. Porque independente dela ter ou não um produto, seja ele qualquer que seja, a criança ou ninguém vai deixar de ser melhor ou pior porque tem ou porque não tem aquilo. E não é todo mundo que tem condições de ficar comprando tudo, né? Exatamente, a maioria não tem, né? Exatamente, ainda mais nessa crise, né? Não é tudo que as crianças querem hoje que os pais conseguem dar. Aí fica naquilo, né? Então a criança não vai ser menos criança ou mais criança por ela ter determinado produto ou não. Exato. E aí isso acaba também já gerando mais competitividade. Eu tenho, você não, entre os amiguinhos. Aquela coisinha de criança, né? Meu pai você não é, né? A gente sabe como é que funciona. Todo mundo foi criança um dia. E eu acho que em situações similares e também proibidas, tá a difusão do medo e a exposição das crianças a determinados perigos ou situações ilegais. Nesse segundo item, eu acho que é considerado ainda mais preocupante porque supre uma necessidade natural de toda criança,
que é o de repetir o comportamento dos adultos, né? Ela não se dá conta de que ela não está preparada o suficiente para entender as consequências dos seus atos. Bora para o próximo tópico? Vamos lá. Quando a apresentação da campanha é feita em formato jornalístico. Por quê? Porque quando tem esse formato de jornal, de notícia, ele tem um poder de envolvimento maior e apresenta um caráter considerado que é informativo e muito relevante de repente. Então associar essa ação mesmo a uma publicidade infantil, hoje em dia, proibido. Vai o caminho de não pode. E também tem aquilo, né? A criança tem dificuldade de diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia que é mentira, uma notícia fictícia ali, de qualquer outra coisa, e acaba levando isso pra mente dela, né? Ela leva pro outro lado. Não leva pelo lado que tá querendo dizer, mas leva pelo lado dela, exatamente, que ela imagina que seja. Como é que funciona na cabecinha dela lá, né? E aí nessa também a gente coloca aí uma coisa que é complicada, que é quando uma campanha ou algum filme, né, na TV desmerece os pais e os educadores. É verdade. É bem complicado esse ponto, porque qualquer propaganda que apresenta esse conteúdo, colocando os pais ou os educadores numa situação de desmerecimento, elas também são proibidas. Porque assim, as crianças hoje, elas estão evoluindo mais rápido. Elas acham que com 10 anos já são donas do próprio nariz. Elas estão num mundo com muito mais informação. Então, a informação não para de chegar. A informação está na palma da mão com o celular, que meu sobrinho destrava com 2 anos e meio de idade, 3 anos. Sim. Então, a informação vem muito mais cedo para as crianças. E apesar disso, a criança tem que entender que ali quem manda nela ainda é o pai e a mãe dela, ou a pessoa que cuida dela. E se o comercial desmerece, ou a propaganda desmerece isso, ela não vai ter noção. Ela tem que entender que ali ela ainda é uma criança e ela precisa ter daquela base, né? E sim, ela precisa da base familiar ou de quem cuide dela para ela conseguir ter uma maturidade suficiente para entender os comerciais com uma idade mais elevada, né? Mesmo com isso que você falou, que as crianças estão cada vez mais evoluídas, cada vez mais independentes mais cedo, elas ainda precisam ter a figura de pai, mãe, de educadores, e esse respeito precisa se manter, senão a gente está ferrado como nação, né? Com certeza. E quando rola condicionamento de vendas? O que seria esse condicionamento de vendas? É tipo aquela venda casada, quando você compre um para ganhar o outro, ou compra uma bolacha, sim, e tem um brinde, e aí você com mais R$5 você leva um relógio. Quem não lembra, né, de uma propaganda de na verdade foi uma promoção, né? De um biscoito, foi né? De uma bolacha, não lembro de qual marca era, mas você juntava lá um tanto de papelzinho da bolacha, com mais R$5 trocava por um relógio do Shrek. E isso está induzindo a criança a consumir o produto. Porque ela vai fazendo uma venda casada. Você está, de certa forma, comprando o relógio e comprando a bolacha, e aí você tem que pagar e comprar o relógio. Então, você tem que comprar 2. E essa questão... Só que a criança não entende, para ela acha que ela vai consumir aquilo e vai ganhar. Até porque o dinheiro não vai sair do bolso dela, por enquanto, né? E essa questão é tão complexa que levou à condenação de uma renomada marca de alimentos aí, porque ela usava o Shrek para atrair, para vender mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as crianças também são consideradas pessoas, né, digamos, fáceis, né? Mentes fáceis de ser atingida. Exatamente. Quando ela deseja adquirir um produto final, ela não tem noção do custo total desse processo. Quem tem que impor isso é o pai e a mãe, né? E na grande maioria das vezes é um preço elevado. Exatamente, aumenta o valor, né? Sim. E você acaba comprando 2 produtos. Que nem agora, a gente está chegando na Páscoa, né, gente? Esses ovos de Páscoa, está um absurdo. Exatamente. Um absurdo. E vocês já repararam que quase não tem chocolate, né? A maioria é brinquedo. É que nem eu tava vendo esses dias no Facebook, eles estavam comparando lá o ovo de Páscoa tem tantas gramas e custa R$70. Você vai comprar isso em chocolate, você come chocolate sua vida inteira, de tanto chocolate que você compra em barra. Exatamente. E com base nessas 8 regrinhas que a gente explanou aqui, dá para ter uma noção dos limites que existem para a gente atuar nessa área específica da publicidade e como o entendimento delas ajuda a gente a construir um comportamento seguro que não sofra sanções, né?
Tem um estudo na internet legal aí para quem quiser saber sobre o consumismo no Brasil, é só digitar no Google que vai aparecer, e vale a pena dar uma lida, dar uma inteirada, porque essa parte eu acho que cabe mais como responsabilidade de ser humano, a gente que vai entrar nessa área, quem está nessa área de publicidade, de cuidar da geração que a gente está formando, né? De cuidar do que a gente está impondo a ela. E falando, a gente está falando do lado das crianças, né? Agora vamos mudar um pouquinho e ir pro lado das empresas. Que há mais de um ano, algumas empresas globais de alimentos e bebidas, elas começaram a revisar, começaram a inovar os seus comerciais direcionados às crianças para se encaixar nos códigos da CONAR e tudo mais, para se enquadrar mesmo, para poderem ter esse comercial no ar. Elas se basearam, se eu não me engano, no critério de perfil de nutrientes para publicidade infantil da União Europeia. E eu tenho até o nome das empresas aqui. A Coca-Cola, a Ferrero, a Kellogg's, o McDonald's, a Nestlé, a Unilever, o Grupo Bimbo, a General Mills, Mars, Mondelez e PepsiCo. E elas conseguiram alcançar 100% de adequação do conteúdo para canais televisivos, rádios e veículos impressos. Na internet, o índice desse alcance dela chegou a 98,6% e no cinema 97%. E um dos diretores da KPMG, que chama Ricardo Ziba, se eu não me engano, ele diz que uma das dificuldades encontradas foi comprar mídia programática no meio digital, onde a escolha do investimento é automatizada na publicidade. Então, assim, as empresas passaram a olhar para isso, graças a Deus, muito embora a gente veja que ainda tem abusos, né? Com certeza. Acontecem abusos, às vezes para uma empresa a multa que ele vai sofrer não é tão grande quanto o lucro que ele vai ter com aquilo que ele já veiculou. Ele nem liga de lançar, porque ele vê pelo lado do lucro, né? Ele não olha o lado sentimental das crianças, ele olha simplesmente o lucro. Exatamente, são dois lados da ponta aí, né? Você tem a família e os pais e os conselhos que cuidam das crianças tentando cuidar, e você tem um mercado vindo agressivo e tentando empurrar aquilo cada vez mais. Então, acho que é um assunto que vai gerar muita discussão por muito tempo, vai sofrer muitas modificações ainda, e que a gente tem que sempre estar discutindo e colocando ele em pauta. Mas o bacana é que a gente vê que com essas empresas grandes, seguindo os novos padrões, isso mostra que está tendo um resultado legal. Exato. Ainda não é o perfeito, não é o ideal, mas teve uma melhora significativa, principalmente de um ano para cá, foram mudanças absurdas. Eu acho que discutir isso, colocar isso em pauta, já gera questionamentos e já vai gerando formas de agir, porque a gente não fala que publicitário é criativo, que tem que ser criativo, então vamos usar a criatividade também para cuidar dos pequenos cidadãos que estão aí no mundo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a culpa é somente da marca? E onde é que entra a responsabilidade dos pais nisso? Porque, vamos lá, criança tem uma mente fértil, é fácil atingir, mas criança não tem dinheiro. Quem compra esses produtos para essas crianças? E é dos pais a responsabilidade de saber o que eles dão para seus filhos, o que eles vão consumir, o que eles vão beber. Então eu acho que a culpa não é só das crianças. Então eu acho que aí entra um pouquinho aí um debate também. É por isso que eu falei da polêmica, né? Porque Sim. Tudo bem, a gente tem que proibir, a gente tem que tomar cuidado com como isso chega às crianças, mas e Até a parte principal disso, né? Nenhuma criança vai sozinha no mercado comprar o que ela quer. Exatamente, alguém tem que comprar pra ela. Alguém vai lá junto e deixa ela comprar aquilo. A ideia aqui não é defender nenhuma marca, eu concordo que realmente existe algumas que ultrapassam todos os limites aí. Tem muita gente agora, inclusive, usando muito forte essa questão dos youtubers, né, que são os influencers. E que a criançada tá pirando, né? Eu tenho uma conhecida que trabalha comigo, a sobrinha dela tem 3 anos e meio. E a menina é tão fissurada naquela tal da Lelê, do canal da Lelê, não sei se vocês já viram, uma menina de 9 anos que tem mais de 2 milhões de seguidores no canal no YouTube dela. Ela movimenta uma massa, já está sendo puxada pelas empresas para fazer propaganda de produtos, e a criançada pira e imita aquilo assim. Essa menininha de 3 anos e meio, ela não pode ver um celular que ela já pede para gravar, e ela fala e faz tudo que a menina faz lá naquele canal. Ela tem 3 anos e meio, ela entra sozinha no computador, ela loga o YouTube, ela pesquisa. Gente, eu com essa idade tava... A gente nem sonhava que existia internet, né? É brincadeira, né? Não, minha irmã também é nova, e ela agora tá nessa de querer virar youtuber. Agora é moda, né? Agora é moda. Ela grava uns vídeos, e pior que os vídeos ficam legais.
Então a garotada hoje tá se misturando tanto com a internet que isso também influencia muito eles. Eu com 9 anos tava correndo na rua. Exatamente, brincando. Entendeu? Pega. Polícia e ladrão, lembra? Mas eu fiz isso esse tempo atrás, eu tenho sobrinhos pequenos e a minha irmã tinha saído, eles ficaram comigo e eu já não tinha mais o que inventar para eles brincarem. E eu fui até a rua, juntamos com umas outras crianças lá e eu decidi tentar ensinar para eles aquele jogo de bandeirinha, que eu jogava muito quando era criança. Passou 5 minutos que eles estavam jogando, eles olharam pra minha cara e falaram assim, a gente pode jogar videogame? Tipo... É uma geração totalmente diferente, né? Não atrai mais isso, né? Totalmente dependente do celular, da internet, entendeu? Dos eletrônicos. A minha irmã ainda, ela gosta desse negócio de youtuber e tal, mas ela gosta bastante de ficar na rua. Ela brinca anda de bicicleta, brinca com as amigas dela, ainda... Porque eu tento falar pra ela, ó, pode mexer no celular, pode ficar no YouTube, pode fazer, mas não deixa de ser criança. E aí também a gente tem um outro ponto que, assim, hoje em dia é um pouco mais complicado a criança ficar tão solta como eu ficava na minha infância, por exemplo. Com certeza. Né, a gente tem um mundo aí que tá mais violento, tem toda essa... É um assunto muito complexo, né? Tem milhões de lados para você olhar e ser pai hoje em dia é um negócio muito complicado. Então, o projeto Criança e Consumo do Instituto Alana combate qualquer tipo de comunicação mercadológica dirigida às crianças. Por quê? Porque a criança não tem que querer alguma coisa, é os pais que tem que decidir, gente. Exatamente, esse Instituto Alana é um órgão sem fins lucrativos e eles estão sempre lançando lançando coisas e correndo atrás de coibir esses tipos de ações que levam as crianças a se tornarem consumistas desenfreados lá na frente. Então, mas vamos perguntar também, né? Quem comprou o celular para criança? Exatamente, porque a criança hoje em dia não sai mais do celular. Pro pai é ótimo, né? Ela fica no celular, ela tá quietinha, ela não enche o saco. Olha, eu lembrei de uma coisa, esse dia eu estava conversando com a minha mãe e ela tem uma amiga que tem dois gêmeos, pequenininho, e eles são os Tasmania, os meninos. Destrói tudo. Destrói tudo, a casa da amiga da minha mãe não pode ter nada porque eles destroem. E ela deu um tablet para cada um, pronto. Falou que sossegou. Acabou o problema dela. Só que, gente, a criança não vai estar sendo criança. Eu ainda acho que pro lado da saúde, a questão da luz muito forte, num olho que ainda tá informação, pode trazer problemas. Não sou especialista disso, é uma opinião bem pessoal. Mas eu acho que o incentivo ao consumo infantil, ele não tá somente nas mídias tradicionais ou na internet. Ele tá em todos os lugares, na vitrine de uma loja, em áreas de diversão de shopping center e por trás de qualquer brincadeira, geralmente tem um personagem, tem algum programa de televisão que as crianças veneram e por consequência deles estarem ali, elas querem comprar aquilo que está ali junto também. Então, na minha preocupação grande é essa, sabe? Onde vai parar esse consumismo desenfreado e como serão esses adultos, né? Exatamente, porque acha que tudo é festa, que tudo que quer tem, porque hoje em dia é assim, né? A criança fala, porque eu quero tal coisa. Aí o pai fala, mas eu não tenho dinheiro, isso aqui. A criança faz uma birrinha. Pronto. Tá na mão. Tá na mão. E não pode ser assim, não pode. Eu acho que os órgãos de fiscalização responsáveis por essa fiscalização têm que estar sempre muito atento. Faz necessário que mais campanhas sejam feitas, eu acho que até com relação aos pais. Eles precisam aprender a dizer não, eles precisam incentivar seus filhos a ter uma vida mais saudável. Eu acho que parte de dentro de casa isso. Se você tem uma boa estrutura, uma boa base, pode vir qualquer tipo de informação externa que for. Se tem o pai e a mãe ali para segurar e explicar e falar, não é assim que funciona, eu acho que as coisas... vai entender. O princípio vem de casa, né? Exatamente. Quando eu era criança era assim, o meu pai nunca me mimou, nunca. Sempre eu falava alguma coisa, se ele falasse que aquilo era bom pra mim, tudo bem. E teve uma infância triste com isso? Não, muito pelo contrário. Eu agradeço muito meu pai por ter me educado assim, porque hoje eu entendo que não é tudo que eu quero que eu vou ter. Até porque a gente sabe que quando a pessoa for pra vida de verdade, for pro mundo, for pro mercado de trabalho... vai ser frustrado. A coisa é bem diferente do que ter tudo que quer, né? Vai se frustrar e vai falar, mas por que minha mãe não me pôs limites e agora eu tenho? Por que eu não tive limites antes pra me aprender? Aí vai pesar na mãe, né? Sim, exatamente. Até a gente estava falando de personagem, de venda casada, eu esqueci de comentar, tem um caso da Danone. A Danone foi multada há pouco tempo atrás, eu estava vendo, foi algo em torno de R$ 108.800, porque ela estava
vendendo produtos da linha da Danoninho para crianças, e nas campanhas que era coisas de dinossauro, mini dinos profissões, e cada bandeja do produto vinha com um bonequinho, um dinossauro, um personagem lá. Então as vendas vieram um boom, porque todo mundo queria os dinossauros, todo mundo queria os bichinhos. Não que o Danoninho, né? Danoninho fez parte da minha infância, acho que todo mundo merece comer um Danoninho. E aí entra naquela questão que a gente falou, né? Nostalgia. Os pais também vão querer. Foi uma jogada ali perfeita. Se eu tiver filho um dia, eu comprar Danoninho pra ele, eu vou comer tudo. Tem esse problema. Mas eu não tenho criança em casa, onde eu moro hoje, mas eu vira e mexe, tô com Danoninho, tenho, sabe? Eu gosto. Tomando o suquinho dos Minions. Tá vendo? A gente vai se entregando. Relembra um pouco da nossa infância, né? Mas eu acho que tudo tem que ser balanceado, né? Você pode consumir, você pode ter, você não pode querer só aquilo. A criança não pode ver que só aquela é a opção que ela tem. E aí, falando também nessa parte de campanhas, de publicidade, quem entra muito nesse ponto é o Conselho Federal de Psicologia, né? Que eles falam da publicidade infantil e da mente inconsciente dessas crianças. Fizeram uma pesquisa, ela foi publicada no Journal of Consumer Research de pouco tempo aí, e ela adiciona um toque bem interessante para a nossa compreensão dessas influências, né? O artigo mostra que a publicidade que a gente vê como criança pode, na verdade, manter a memória e influenciar nossa tomada de decisões por décadas mais tarde. Fizeram um trabalho, fizeram uma pesquisa grande, e esse trabalho prévio mostrou que as crianças tornam-se progressivamente mais céticas quanto à publicidade à medida que elas vão envelhecendo. Até chegarem aos 13 anos, a maioria das crianças não tem habilidade cognitiva nenhuma e conhecimento para avaliar as publicidades, né? Como o resultado da publicidade para crianças pequenas é muito mais poderosa do que a publicidade para crianças mais velhas ou para adultos. E é o que eu falei, né? A criança, ela não vai saber se é certo ou errado. Exatamente. Então alguém tem que estar ali para mostrar. E eu acho que também o tempo que a criança é exposta a isso, né? Sim. Fica o tempo inteiro na internet, fica o tempo inteiro em frente a uma televisão, fica o tempo inteiro recebendo esse tipo de informação. É o que a gente comentou, a informação está em todo lugar. Pode ser num cartaz na rua, na internet, na televisão, na esquina da sua casa. A informação vai chegar. Ela não precisa só ligar a televisão, porque ela vai à escola e o amiguinho dela teve, e o amiguinho dela vai contar, e ela vai querer ter também, e vai chegar em casa pedindo para ter. É porque assim, a criança pode não assistir muita TV hoje em dia, né? Mas fica muito na internet. Então, igual os youtubers, a gente tava falando, né, os influenciadores e tal. A minha irmã gosta muito de um youtuber lá, Felipe Neto. Uhum. E ele lançou uma biografia dele, um livro lá. Eu vi. Enquanto ela não juntou... Meu pai dá dinheiro pra ela todo dia pra ela comer na escola. Enquanto ela não juntou o dinheiro pra mim ir lá comprar o livro pra ela não sossegou. Tô vendo. Tá vendo? E influencia, né? Não é uma comida, não é uma coisa que faça mal, mas tá sendo influenciada pelo youtuber, tá sendo influenciada hoje em dia, o que esses youtubers falam pra essa criançada, pra essa turminha aí, vira lei. Eles querem seguir, eles querem fazer, porque... É a nova tendência, né? É cool tá no YouTube, né? Tem um monte de seguidor. Sim. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, gente. Um tempo atrás, um youtuber, eu não sei quem é, não conheço, acho que até tiraram o canal dele do ar, mas ele era um youtuber maldoso, digamos assim. Ele lançava desafios para os seguidores dele. Eu vi isso, desafios perigosos, isso, né? Várias crianças morreram fazendo esse tipo de desafio, era pôr fogo no corpo. Tem o negócio do tubarão, o tubarão azul, o tubarão branco. Tinha aquela... Teve também aquele negócio de baleia, não sei das quantas. Baleia. Então, e querendo ou não, é um youtuber e meus irmãos conheciam. Eu já olhei pra ela, na hora que ela veio me contar sobre isso, ela achou um absurdo. Ainda bem, né? Minha irmã tem juízo. Tem senso. Mas ela veio e me mostrou os vídeos, eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, como que uma pessoa influencia criança a fazer uma coisa dessa? É uma pessoa até então desconhecida, né? Então, e várias crianças morreram desses desafios aí. Eu vi que uma lá enfiou uma faca pra ver até onde aguentava, cortou o pulso pra ver até onde aguentava. A mãe chegou em casa do trabalho, a criança estava morta. Então você imagina o tanto que isso influencia a cabeça da criança. Exatamente. Nesse estudo que eu estava te falando também, só para fechar os resultados dele, que o que eles viram com essa pesquisa, né? Que quando os adultos eles classificavam os produtos que tinham sido anunciados para eles quando eles tinham até 13 anos de idade, eles passaram a classificar aquele produto como significativamente mais saudável.
Então, assim, se você tivesse sido exposto a muitos anúncios do Ronald McDonald lá, Ops. como uma criança pequena, o quê? Não, eu sou esse tipo de pessoa. Como o Ronald McDonald, você era pequeno, você ainda pode estar caminhando com o viés de ver batatas fritas como uma coisa boa e relativamente inocente. Você foi acostumada, aquilo foi treinado no teu cérebro que batata frita é um alimento bom e você tem que consumir aquilo. É porque é batata, né? Aí vê que acha que é saudável. É o carboidrato. Então, eu gosto muito do McDonald's, mas eu sei o quanto faz mal. A gente tem que saber dosar, né? Tem. Com certeza. Tudo que é demais faz mal, na verdade, hoje em dia, né? Sim, tudo, sem exceção. É. Bom, mas eu acho que toda a esperança nunca vai ser perdida. Eu acho que cada vez que eu vejo esse tema em debate, eu fico feliz de ver que tem pessoas defendendo os seus lados e que a gente vai ainda acabar chegando num ponto. O mundo todo está caminhando para isso. Eu acho que não é só no Brasil que essa discussão está em pauta. Não sei se vocês lembram, mas em 2015, 2014, não me lembro, eu fiz o Enem. E o tema da redação era sobre publicidade infantil. Olha, legal, sendo tratado por pessoas que nem sempre vão estar dentro da publicidade. Então, né? eu achei muito legal porque eu não sabia sobre esse tema. Quando eu fiz o Enem, eu tive que me virar na hora, mas eu falei, poxa, eles abordaram um assunto muito, importante. Entendeu? Uma coisa importante mesmo. Colocar as pessoas para pensar nisso. Né? Exatamente. E agora, nessa época de Páscoa também, está acontecendo um negócio muito legal. Que o Código de Defesa do Consumidor, essas agências aí de Instituto Alana e tudo mais, eles estão lançando uma campanha para os pais, incentivando os pais de que toda vez que vê no mercado, na TV, no rádio, na internet, alguma propaganda que eles considerem abusivas, para eles irem virtualmente atrás dessas empresas, escreverem cartas e fazerem reclamação. Então, assim, jogando a responsabilidade também na mão dos pais. Eu acho que isso é muito importante de sempre destacar. Nada vai tirar o lugar do pai e da mãe. É porque não adianta também, né? O pai vê que a propaganda é abusiva, mas fala, deixa pra lá, eu vou comprar pra ele parar de encher o saco. Fazer alguma coisa, né? Entendeu? Aí a criança começa a encher o saco, eu vou comprar pra ele parar de me encher. Exatamente. Não adianta, entendeu? Tem que partir dos pais. Vamos lembrar que propaganda infantil é ilegal de acordo com o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Não vamos esquecer isso e ficar atento que a nossa criançada está sendo exposta, gente. Deixar uma dica legal aí pra galera que gosta desse assunto, que quer se aprofundar, que quer estudar um pouquinho mais sobre isso. No dia 26 de março agora, tá aí fresquinho, acabou de sair do forno, foi lançado um livro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui que eu anotei, pela editora Verbatim. Um livro que fala exatamente sobre a autorregulação da publicidade infantil no Brasil e no mundo. Foi lançado na Livraria da Cultura do Shopping Iguatemi e foi uma obra produzida pelo programa Criança e Consumo dessa organização Alana. Então é um livro que está aí no mercado, quem se interessar pelo assunto pode procurar, que eu acho que vale muito a pena. Ele analisa e fala sobre os sistemas autorregulatórios da publicidade infantil no Reino Unido, na França, na Austrália, no Canadá, na União Europeia, e ele tem foco principal as restrições impostas pelo marketing. Acho que é uma leitura agradável. Então é isso, galera. A gente quer mais uma vez agradecer a sua audiência aqui pela Rádio Publicitar. Salsada vai ficando por aqui mais uma vez. A gente conta com a sua participação. Deixa seu recado, deixa seu comentário. Curte a nossa página, compartilha nosso canal. Vamos fazer a nossa voz chegar bem longe aí. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai estar pesquisando sobre, se a gente não souber. E é isso aí, gente. Obrigada aí todo mundo. E um beijo a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. E lembrando que sempre devemos incentivar nossas crianças positivamente. Boa noite, pessoal, e ficamos aqui mais uma vez. Um abraço, galera. Valeu. Abraço.